Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Este é um review que eu queria muito fazer, porque este ilustrador não é uma unanimidade para mim, mas cada vez que eu olho os livros dele, eu vou gostando mais. O Kirby tem ilustrações riquíssimas em detalhes e acabam gerando um desafio maior na hora de colorir. E às vezes sair da minha zona de conforto é muito bom para exercitar a criatividade e a minha capacidade de me reinventar neste universo dos livros de colorir que eu amo tanto. Este livro aqui, ele faz parte de uma série com o sufixo Morfia. Esta série já tem alguns livros, mais de 5, entre eles tem um que se chama Color Morfia e faz uma seleção de ilustrações dos livros anteriores e já tem review aqui no canal, eu vou deixar indicado na tela final. Inclusive, eu vi que em setembro sairá o livro Kaleidomorfia, com uma nova seleção de ilustrações. Este aqui faz um passeio pela mitologia mundial. Ao longo do livro tem seres fantásticos que aparecem na mitologia de diversas culturas. O livro ele tem um tamanho aproximado de 25 por 26, a capa flexível, com uma textura um pouco mais áspera. Eu acredito que seja uma película aplicada à capa, porque aqui nos cantos já está ficando com um desgaste e aparecendo o branco do papel. As folhas são em papel levemente amarelado, liso e com uma gramatura aproximada de 160. Ao abrir o livro, tem uma folha de rosto ilustrada, ilustração para identificação e o texto de introdução. Além de apresentar a obra, ele também fala sobre objetos que estão escondidos ao longo do livro. No final, tem a lista dos objetos a serem encontrados e também tem o gabarito com as respostas. O livro, ele apresenta diversos seres mitológicos e como este é um assunto que eu amo, visualizar a versão do Kirby para cada um destes mitos foi uma verdadeira delícia e agora eu quero apresentar cada um deles para vocês. Ele inicia com o mito grego, a Hidra, que tem corpo de dragão, as cabeças são de serpente que se regeneram quando cortadas. A Hidra era tão venenosa que matava somente com seu hálito. O próximo mito é o hipogrifo, que é um ser metade grifo e metade égua. E por isso ele é raríssimo, porque os grifos, que são metade águia e leão, têm verdadeira aversão dos cavalos. E se considerarmos isso, um hipogrifo torna-se um ser bem improvável. Os hipogrifos aparecem geralmente como animais de estimação de cavaleiros, pois são usados com grande valia nas batalhas, já que podem atingir a velocidade de um raio. Ilustração de página dupla, dividida com um leocampus e um hipocampus. Ambos são animais terrestres que aparecem nos mitos gregos e eles têm cauda de peixe. Aqui temos o cervo branco, que é um ser que aparece em diversas culturas. Ele tem leucismo, que é um padrão genético raro que causa uma redução no pigmento do pelo e da pele. E na mitologia ele é visto como um mensageiro do outro mundo. Uma ilustração dedicada aos gnomos, que são pequenos humanoides que vivem sob a terra, em minas ou em buracos de troncos de árvores, onde eles guardam os seus tesouros. Página dupla, dividida entre Homem Verde e Lebrílope. O primeiro é uma divindade relacionada à natureza vegetal. Nele, ramos ou cipós podem brotar pelo nariz, boca ou outras partes do rosto, e estes brotos podem conter flores ou frutas. O segundo é um ser metade lebre e metade antílope. E olhem que bonita que está a versão do Kirby com um buquê de flores saindo do pelo. Ilustração linda de página dupla com cavalos alados, que são seres muito conhecidos e presentes na mitologia grega e romana. São vistos como animais de coração puro e de grande poder de destruição. Um dos mais conhecidos é o Pégaso, que nasceu do sangue de Medusa, quando ela foi decapitada por Perseu.
da mitologia chinesa, o livro apresenta o dragão chinês, que é um dos 4 animais sagrados convocados pelo deus criador Panku. Este animal tem olhos de tigre, corpo de serpente, patas de águia, chifres de veado, bigodes de carpa e simboliza a sabedoria e o poder do Império Chinês. Nas próximas 2 ilustrações, temos a cultura escandinava representada pelos Trolls, que são seres estúpidos e maldosos que vivem nas florestas e nas montanhas, em cavernas ou grutas subterrâneas, e que têm cauda, como os animais. Na esquerda, ele está representado como uma grande montanha, pois diz a lenda que eles se transformavam em pedras na luz do sol. Aqui nesta ilustração, o Kirby desenhou uma manticora. Gente, eu gosto muito de mitologia, mas eu não sou uma especialista no assunto e acredito que o Kirby tenha estudado muito para poder se inspirar e fazer as ilustrações. Mas até onde eu sei, a manticora ela tem cabeça humana e não de leão como está retratado aqui. As manticoras são de origem persa, são seres que têm o corpo de leão, a cauda de escorpião, dentes de tubarão e, eventualmente, elas podem ter asas de morcego ou de dragão. São seres muito grandes que variam de 70 a 120 metros. Agora, um ser mitológico marinho. O Kraken é uma espécie de lula, do tamanho aproximado de uma ilha. Ele possui 100 tentáculos e é conhecido por destruir navios, ou seja, um dos maiores inimigos dos navegadores que frequentavam o Atlântico Norte. Da mitologia chinesa, a presença do Baku, que é um animal com corpo de urso, patas de tigre, tromba de elefante, cauda de boi e olhos de rinoceronte. O Baku é um ser do bem, conhecido principalmente por devorar os pesadelos das pessoas. Quando alguém acorda de um pesadelo, pode pedir ajuda a Baku para ter de volta um bom sono. E ainda falando sobre bom sono, ao lado está o Sandman, que é um personagem originário do folclore europeu, responsável por trazer os sonhos para as crianças durante a noite e também ajudar aqueles que ainda não pegaram no sono a descansarem. E provavelmente por isso o Kirby colocou um filtro dos sonhos na sua barba. As ninfas, personagens da mitologia grega, são espíritos naturais femininos. Simplificando, elas são como fadas sem asas. Mais um ser da cultura japonesa. O kitsune é uma raposa que pode ter até 9 caudas que atiram fogo. Esta raposa também tem o poder de assumir a forma humana e pode também atirar fogo pela boca. A próxima página dupla apresenta um ogro e uma dríade. Ogro é um ser do folclore europeu, normalmente apresentado como um grande gigante que se alimenta de carne humana. Já a dríade é uma ninfa associada ao carvalho, tanto que aqui neste desenho o corpo da dríade se mistura ao tronco da árvore. Aqui teremos um cenário e não um ser mitológico. Nesta ilustração, o Kirby retrata as montanhas místicas. Mais um grande ser marinho apresentado, o Aspido chelone é uma grande tartaruga com casco em formato de ilha, que usa a aparência para atrair marinheiros e puxa para baixo do oceano o navio e toda a tripulação. Ele também exala um cheiro doce, que atrai os peixes para sua armadilha, onde os devora. E aqui vemos que o Kirby criou uma aldeia em cima do casco da criatura e colocou um marinheiro que logo será mais uma vítima. E olhem que ilustração mais detalhada que ele fez sobre a profundeza do oceano. Cada vez que eu olho, eu descubro um elemento novo. E na página dupla seguinte, o livro apresenta o lobisomem, que é um personagem bem conhecido do folclore europeu. É um homem com capacidade de transformar-se em lobo. Normalmente isso acontece a partir de uma maldição. Mais um ser da mitologia grega, o centauro é uma criatura com cabeça, braços e dorsos de um ser humano e com corpo e pernas de cavalo. Existem dentro da comunidade de centauros 2 divisões, os justos e bons e aqueles que fazem uso da força bruta, insensata e cega.
A próxima ilustração é bem interessante, porque traz 2 dragões, um d'água e outro do fogo. Na maioria das vezes, este ser mitológico, que é um dos mais conhecidos e está presente em diferentes culturas, é associado ao fogo. Mas na cultura chinesa antiga, eles eram responsáveis pela chuva e associados à água. Por isso temos este dragão envolto em uma grande onda, inclusive com um tridente, que é o símbolo da soberania sobre os mares. Aqui temos a representação da esfinge, que é outro mito grego, e também aparece na arquitetura egípcia. Na mitologia grega, ela é vista como um demônio de má sorte, com corpo de leão alado e cabeça de mulher. Ela fazia enigmas indecifráveis e quem não adivinhasse era devorado. Isso acabou quando Édipo resolveu o enigma e ela ficou tão brava que cometeu suicídio atirando-se de um penhasco. Quando eu olho para essa esfinge, eu vejo a mitologia grega, mas ao redor ele colocou elementos da arquitetura egípcia. Então acho que isso é para agradar, né, os gregos e os egípcios. E olhem quem apareceu. O grifo, que eu falei no início do vídeo, que quando cruzado com uma égua, originava o hipogrifo. Este ser de origem asiática, metade águia e metade leão, foi símbolo por muitas gerações do sagrado e associado a uma criatura benevolente e boa conselheira. Ilustração de página única de um minotauro e ao lado uma fênix. Ambos são da mitologia grega. O minotauro era um ser com cabeça de touro e corpo humano que vivia em um labirinto e foi derrotado por Teseu. A fênix é um pássaro com capacidade de transportar pesadas cargas e que quando morria entrava em combustão e ressurgia das próprias cinzas. Adorei essa ilustração do minotauro. Acho que não deve ser tão difícil de colorir, já quero me aventurar nela. Ai, gente, eu tenho pavor dessa ilustração aqui. Eu tenho muito medo de cobra e ver uma medusa me dá agonia. Ela era um monstro feminino grego que vivia no subterrâneo, tinha cobras no lugar do cabelo e quem a olhasse era transformada em pedra. Diferente de outros mitos, ela era mortal, porque essa condição de monstro aconteceu a partir de uma maldição. Ela era uma donzela que cometeu o erro de ter um romance com Poseidon. E a esposa do Poseidon, a deusa Atena, quando descobriu, transformou Medusa neste monstro. Medusa, podendo ser morta, foi decapitada pelo herói Perseu e teve sua cabeça transformada em escudo. Nesta ilustração, temos uma mitologia de origem romana, que é o fauno, deus protetor dos pastores, uma criatura com mistura de homem e cabra, e algumas vezes ele é representado com chifres, outras sem. Ilustração de página dupla de um mito japonês. Kirin é o mensageiro dos deuses e aparece a cada 500 anos para anunciar um novo líder. Ele tem chifre e cabeça de dragão, o corpo de cervo e as patas, casco, a crina, o rabo são de cavalos. E chegamos ao abominável Homem das Neves. O Yeti, que é o nome desta criatura, nasceu da união de um rei macaco e de uma ogra. Ele vive na região dos Himalaias e em 1961 o governo do Nepal declarou oficialmente que ele existe. Então, quem sou eu para dizer o contrário? Por sorte, eu não tenho intenção de ir ao Himalaia, então provavelmente só vou ver o Yeti aqui pelo livro mesmo. Já tem caso de explorador que disse ter visto o Yeti, depois voltou atrás e disse que se enganou. A Universidade de Oxford, em 2014, fez estudos científicos em busca desta criatura. Enfim, é um mito que gera polêmica e ele não poderia ficar de fora. Até que, enfim, mitologia egípcia, que é uma das minhas preferidas. Deus Anubis, que tinha o corpo humano e cabeça de chacal, era o deus do Egito Antigo dos mortos e também o deus protetor das pirâmides. Acho essa ilustração muito linda e é uma das minhas preferidas. Outra ilustração que me dá agonia é esta. O basilisco é uma grande serpente com cabeça de dragão e com um olhar mortal. A única forma de vencê-lo é fazendo com que ele olhe seu reflexo no espelho. Esta criatura é tão pavorosa que ela era símbolo da morte, do medo, do diabo, do pecado, do anticristo. Então, assim, acho que eu não preciso dizer mais nada sobre ela, a gente já pode ir para outra página.
Ai, ai, gente, outras duas ilustrações que podiam estar fora do livro. Também tem o Pânico de Aranha. Essa criatura que chama-se Aracne, ela foi uma outra vítima da maldição da deusa Atena. Ela era uma jovem que bordava lindamente e despertou a fúria de Atena e por isso foi transformada em aranha. Mais um mito grego com aparência de cobra. A Equidna tinha uma aparência tão monstruosa que ela casou-se com outro monstro, o Tifão, e ficou conhecida como mãe dos monstros. Inclusive, entre seus filhos monstros está a Hidra, que foi o primeiro mito que eu mostrei para vocês aqui nesse livro. Equidna, assim como seus filhos, possuía uma natureza terrível e adorava devorar viajantes inocentes. Sua maldade chegou ao fim quando ela foi morta por Argos Panopetes, que era um monstro de 100 olhos. Mais um mito chinês. O Fudog é um protetor normalmente colocado em pares nas portas dos templos budistas. Acredita-se que eles afastam os demônios e abrigam os bons espíritos. Mitologia nórdica representada pelos goblins, que são criaturas verdes semelhantes aos duendes e que vivem fazendo brincadeiras de mau gosto. Mais uma ilustração de cenário, desta vez da Floresta Fantástica e seus seres mágicos. Ilustração de página dupla de uma cocatrice, que é uma criatura fantástica híbrida de um dragão com um galo. Ela tem o poder, assim como a medusa, de transformar em pedra aquele que fixa o seu olhar ao dele. Mais dois mitos femininos de origem grega. A Arpia, que são representadas como aves de rapina, com rosto e seios de mulher. E a Cirene, que é uma espécie de sereia, que reside na ilha de Antemusa, e lá cantava belas músicas, até que atraiu um navio cheio de marinheiros contra as rochas. E aqui uma criatura muito conhecida e geralmente retratada de forma delicada e fofa. Unicórnios são cavalos que possuem apenas um chifre e são na maioria das vezes de cor branca. Sua imagem está associada à pureza e à força. E somente donzelas são capazes de domá-los. Achei linda a representação dele com esta crina de flores. E o Kirby não esqueceu das Filipinas e trouxe a ilustração do Bakunawa, que é uma divindade representada como uma serpente marinha gigante, deus do submundo e responsável pelos eclipses. E por isso ele está tentando engolir a lua. Da mitologia árabe, o livro traz Ghul, que é um monstro morto-vivo, canibal, que fica embaixo da terra ou em lugares desabitados. Um mito bem conhecido por aparecer em adaptações cinematográficas é o Ciclope, que é um gigante grego com um só olho no meio da testa. Os ciclopes trabalhavam como ferreiros e eram responsáveis pela confecção dos raios de Zeus, do capacete de invisibilidade de Hades e do tridente de Poseidon. E o livro traz mais um filho de Equidna. Dessa vez é o cão de 3 cabeças Cérbero. Ele guardava a entrada do reino subterrâneo dos mortos, que pertencia a Hades, deixando as almas entrarem, mas jamais saírem. E se algum mortal tentasse passar por lá, com certeza seria despedaçado. Mas sim, houveram alguns poucos mortais que conseguiram vencê-lo. Entre eles está Ulisses, personagem de Ilíada e Odisseia. E na penúltima ilustração, a presença de uma sereia e de sua contrapartida masculina. Os sereios não são tão citados, mas existem e têm a capacidade de se tornarem homens. Às vezes são descritos como lindos, outras como horríveis. Já as sereias, em algumas culturas, são descritas como sedutoras e assassinas implacáveis de marinheiros, e em outras elas são benevolentes e se apaixonam por humanos. E a ilustração que finaliza o livro e que também está na capa é de um dragão. Esta criatura está presente no imaginário de diversas culturas. Na maioria das vezes é representada com aspecto de réptil gigante alado e hálito de fogo. Bom, o passeio pelo livro está finalizado. Eu gostei muito de compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei sobre cada um desses mitos e espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já se aventuraram por este livro e qual o mito preferido. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!